Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Tive acesso aí a um programa da Sport TV. Eu assisti esse rapaz, né? Assistia não, ouvia ele. Acho que na Rádio Tupi ou na Rádio Globo. Ficou até um tempo como âncora, não vou lembrar o nome dele agora. Foi um corte que passou rapidamente no YouTube. Aí entrou uma outra coisa, não vi quem estava falando. Mas, como a gente gosta de falar de futebol, né? E detectei, ou no português correto agora, detetei, né? Um novo Baran. Acho que esse cara pode ser, né? O novo Baran, né? Como assim, Marcelo, novo Baran? O cara que não fala coisa com coisa, né? Premissas erradas e conclusões mais erradas ainda, né? Bom, vamos começar. Esse rapaz, né, lá no Sport TV, na bancada do Sport TV, no programa da tarde, começou a falar o seguinte, né? Durante décadas no futebol brasileiro, a grande estrela era o jogador. Era o jogador quem decidia jogos, e blá blá blá, e blá blá blá, né? E aí, segundo ele falando, né, dos anos 90 para cá, meados dos anos 90 para cá, entendeu-se que o técnico seria a grande estrela, né? E tal. Não justificou, portanto, mas eu posso aqui dar uma opinião, fatalmente, porque aqueles grandes jogadores da década de 70, 80 e no comecinho de 90 estavam extinguindo. E aí o técnico tem que mover, né, peças, mover a cabeça com um montão de baranga que sobe das bases, né, dos times para os profissionais. E aí, segundo ele, o técnico passou a ser o dono do jogo e tal, a estrela, porque passou a comandar isso, comandar aquilo, blá, 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 né? Ele falava que o técnico trabalhava na montagem de elenco, né? E blá, blá, blá e tal. E aí agora ele fala uma coisa melhor. Na sequência da sua fala, ele começou a falar coisas assim, sem pé nem cabeça, né? Diz que o Botafogo estaria se desconstruindo e se reconstruindo sem técnico. E que a tendência era essa. O Botafogo mandou embora alguns jogadores, o Botafogo contratou outros jogadores e que a tendência agora é scout. Não vê mais esse cara falando do Sport TV lá. Uma tendência para que o técnico seja o grande líder, né? Agora é scout, até porque, segundo ele continua, né? Para acabar com aquela história. O técnico chega no clube, pede 10 jogadores, 8 jogadores, sai e ficam aqueles caras lá, né? Aí eu pergunto, qual é a lógica desse cara falar isso, né? Porque o scout também pode colocar lá 8, 10 jogadores e esses caras não servirem para os técnicos que vão comandar os times, né? Então, premissas erradas, né? Que vão dar uma conclusão errada. Então ele insiste nisso, dizendo que o Botafogo investiu num departamento de futebol, scout de última geração, um departamento forte, competente, e que as contratações agora são feitas sem ser pelo treinador, são pelos scouts, blá blá blá, tem que se tirar o poder do técnico, né? Aí eu pergunto a esse cidadão, né, que se diz jornalista, né? Sempre foi assim, sempre vai ser, né? O técnico chega num time, vai ao elenco e tenta formar um time das peças do elenco, né? E com esses jogadores, ele vai tentar colocar um tipo de jogo dele e às vezes não dá. Várias vezes o Vanderlei Luxemburgo, né, que dizem que não entende nada de futebol, dizia, olha, eu jogo assim, mas com esses jogadores, por enquanto, eu vou jogar assado. E chegava nas diretorias e pedia os jogadores tais e quais para poder implementar o tipo de jogo dele. Ponto, né? E aí eu pergunto a esse rapaz aí que falou, esse jornalista, já antigo já, deve ter assim 50 e poucos anos já, 40 e pouco tal. Para qual o esquema tático que o scout contrata esses jogadores? Qual a forma de jogar que esses jogadores vão atuar? Eles se completam? Qual é o poder do scout para dizer A, B ou C para aquele técnico, né? O técnico vai vir para aquele time, para comandá-lo, só com o scout, não vai pedir ninguém, né? Então são coisas que a gente fica escutando no futebol, essas aberrações, né,
Cada dia é um comentário diferente, um comentário esquizofrênico, né? Sei lá, anêmico. Um cara falar que o Botafogo está criando agora uma nova geração, uma nova situação, melhor dizendo, que todos os times vão seguir. Não tem mais técnico, são os scouts. Scout forte, né? Poderoso, que vai contratar os jogadores e depois os técnicos vêm e vão trabalhar em cima daqueles jogadores, sem dizer qual será o esquema tático, melhor, sem esse cara dizer, né? Se o técnico não jogar com aquele esquema tático, com aqueles jogadores, se aqueles jogadores não conseguirem, naquele grupo ali, formar um esquema tático, né? O scout, ele vou contratar jogadores assim, assado, que chutam 13 vezes com a perna esquerda, 15 com a perna direita e dão 75 passes certos do campo, para lá e para cá, né? Aí você viu lá o Ganso uma vez, o Ganso errou o Ganso erra 19 passes por jogo, né? 3 ou 4 bota o maluco na cara do gol. Então não tem sentido algum, né? Para quem gosta de futebol, trouxe essa análise aí, totalmente maluca, desse cara que apareceu no Sport TV. Ele começa a falar sobre que não precisa mais de técnico algum, que agora é scout, que o Botafogo está reconstruindo o seu futebol, que não está dando força para o técnico vai chegar e vai trabalhar com os jogadores que tem, e blá blá blá. Olha quanta imbecilidade, né? Num diagnóstico só. Porque você chegar e concluir que é possível você, através de um scout, formar um elenco, né? O scout leva para o elenco, o cara vai lá no elenco, pega as peças para fazer um time. Sempre foi assim, né? Inclusive, o pessoal que fala, o elenco do Vasco é forte. Outro dia o Dieguinho, no seu podcast, disse que o elenco do Vasco é muito forte. O elenco do Vasco é forte e vai dar um time forte, né? Jair, Paulinho, Tietê, Paê, Coutinho, Verrete. O elenco do Vasco é fortíssimo, está entre os 4 melhores. Mas esse elenco aí vai dar liga em campo? A gente não sabe. Quanto tempo se colocou o Coutinho aí e o Paê para criarem as jogadas, e as jogadas não fluíram, né? Vão jogar juntos Paulinho, Tietê e Jair, que não marcam tanto assim, né? Pegar um time de marcação, um time forte lá, não vai ter que fazer correções, né? Então, é muito simples chegar, eu sou jornalista e vou dar um comentário aqui e tal, e o pessoal acatar, né? Ainda mais com relação a scout, como se técnico não fosse mais necessário. E a proposta dele é o seguinte, né? Daqui a pouco, daqui a uns anos, não vai precisar mais de técnico, e sim de scout forte, que vai colocar o time para jogar e o time vai jogar por música. Dá uma olhada lá nesse programa, eu peguei uma pinceladinha, senão o vídeo ia ficar muito extenso, diminui demais o que eu tinha separado para falar desse vídeo, desse cara desse vídeo, não vai ficar muito enfadonho, mas dá uma olhadinha lá, as aberrações que esses jornalistas, né, falam com relação ao futebol, modernidades e blá blá blá. Se gostou do comentário aqui, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar ao YouTube que você quer receber os vídeos quando for eu. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.